hoje é nossa live, hoje é em comemoração ao Dia da Imprensa. E a ideia inicial era da gente conhecer, né, escutar um pouquinho da história de cada um, e falar um pouquinho dessa data importante para a gente que vive no dia a dia a imprensa. Agora eu estou um pouquinho afastado do mercado de trabalho por conta dessa pré-campanha, mas vocês aí estão no batente diário, cada um em um segmento diferente, Bocão e Jonas no mesmo segmento, mas Pablo na TV, Edmar no blog, rádio também, mas o carro-chefe de Edmar é blog. Queria dar uma boa noite a todo mundo aí, a Edmar Lira, Bocão, a Jonas Silva e Pablo. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E queria começar com o meu amigo Bocão. Bocão aí é o mais velho, não? Mais experiente no assunto, Bocão. Tu foi parar no rádio como? Diz aí. Bem, eu fui parar no rádio por causa do Samir Abuana. Samir Abuana, ele tinha um programa, um debate no programa dele, e achou que eu tinha talento com o negócio e me chamou, eu fui. Ele criou esse cognome, né? Para não dizer vulgo, né? Vulgo é de ladrão, né? Aí de Bocão, ele ficou Bocão. Eu sou meio despranaviado, eu digo às vezes coisas que até me arrependo depois, mas aí já saiu, né? O rádio, como o Jonas sabe, tem essa vantagem do éter, né? Depois que sai, acabou. A palavra você ainda pode ajeitar, mas o rádio depois que fala, como diz o outro, F. Verdade. Aí foi Samir que levou para você em que ano, Bocão? Cris Kaisera. Deixa eu me lembrar aqui. Acho que foi o quê? 80, 76, 75. Na verdade, o governador era Joaquim, o prefeito era Joaquim. Não, o governador era Jaime. Bom, é por aí, de 70 a 80. 70. Faz tempo já. Já é quase 25, 26 anos quase 30, né? Dessa quengagem. E meu amigo Jonas, como é que foi a tua experiência aí de entrar no... Olha, entrou um cabo aí. Quem é esse aí? É Pablo. Jonas, esse aí? Esse é Pablo. É É Pablo. aquele cantor de porno, não? Não. Esse é da TV. Esse trabalha na TV... TV Clube, né, Pablo? Isso. TV Clube. Para quem não sabe, deixa eu me apresentar aqui. Vai tudo de segunda a sexta, dentro do Balanço Geral, com a Hora do Venenoso lá. Comentando, né, tudo que acontece no mundo televisivo. Então, para quem não me conhece, sou o Pablo Marques, da TV Clube da Hora do Venenoso. Prazer estar aqui. Muito Valeu, prazer, muito bem. Vai lá, Jonas. Vamos lá. Opa! Boa noite, Bocão. Boa noite, Gustavo Matos. Parabéns pela brilhante ideia que você teve de conversar com os comunicadores no Dia da Imprensa, de levar a importância disso para as pessoas, para os debatedores, pro Rigueira. Eu gosto muito do seu programa, eu gosto muito de você e do seu jeito de fazer comunicação. Meu amigo Pablo Marques, prazer estar aqui também, encontrando ele nessa live. E meu amigo Edmar Lira, esse cara que fala de política tão bem e sabe da importância de fazer política nesse estado com a seriedade e a credibilidade que ele tem. Para mim, Gustavo, fazer comunicação é algo muito importante porque é algo que me faz aprender todos os dias. A comunicação me faz isso, me faz ser melhor enquanto pessoa porque eu aprendo com ela. Mas claro que a gente erra, como o Bocão falou. Tem hora que a gente precisa, nós somos humanos, no momento de fazer comunicação, e é aí, né, que a gente acaba, às vezes, meio que vacilando. Mas é muito bom ser profissional e fazer o que gosta, e eu amo o que eu gosto, aliás, o que eu faço, né? Eu gosto de fazer isso e me identifico e acredito que com os colegas não é diferente, é amar o que faz. Tu começou aonde, Jonas? Comecei em 1999, em Pombos. Fiz Pombos FM, fiz Vitória FM, fiz Cultural AM, fiz Gamileira FM, fiz Paudalho FM, passei Camaragibe, fiz 102, fiz várias rádios e agora estou em Camaragibe de novo. 11 anos, Bocão, fazendo um programa, liderando lá todas as manhãs, de 8 às 11 horas.
11 anos fazendo o que eu mais gosto, falando para o povo de Camaragibe, porque eu amo de paixão esse povo, que é comunicar para esse povo com responsabilidade todos os dias. E batendo forte aí. Estamos lá, estamos tentando fazer, né? Meu amigo Pablo, e aí, Pablo, como é que é a tua história aí, essa entrada tua no jornalismo, como se deu? Rapaz, um jornalismo que eu faço atualmente, eu posso falar que é um jornalismo diferenciado e muitas vezes é um jornalismo que eu posso até falar que é um jornalismo discriminado por muitos, né? Que é quem cobre a área de bastidores de TV e celebridades. Mas a gente, diferente do que muitos pensam que a gente somos vadios, não somos, porque tem toda uma apuração, tem toda uma responsabilidade, né, no que se fala no ar, não só pela questão do processo, mas também pela questão de levar sempre o correto. A gente tem que expor a nossa opinião, mas também temos que ter a responsabilidade de entender, né, que está em jogo, né, a imagem de outra pessoa que está no centro da roda, né? E o jornalismo que eu faço também é correto, que no popular se chama fofoca, mas eu posso falar que é um jornalismo das celebridades, né? Mas é muito interessante, hoje está na TV Clube, que é a Record, aqui do estado de Pernambuco, é muito interessante estar fazendo Venenoso, porque quando eu entrei na faculdade, meu objetivo era ser repórter policial. Né? Vê só a diferença, totalmente a diferença, né? E eu dizia, você é um repórter policial, quero estar no meio do tiroteio, quero estar cobrindo tudo. E por um acaso, né, eu entrei no ramo das celebridades, foi um puro acaso mesmo, e é algo que eu estou amando fazer, porque é algo também que eu descobri, o que eu posso falar, que além de ser gostoso, ser prazeroso de fazer, é que assim como o jornalismo, né, policial, o caderno de esporte, a TV pernambucana ela é carente, né, quando o quesito é o entretenimento. A TV pernambucana ela peca muito, ou seja, é uma carência tremenda, e os poucos programas e formatos de entretenimento que temos aqui no estado são formatos que às vezes já estão ultrapassados, cansativos. E eu posso falar que esse formato que veio da Record São Paulo aqui para Pernambuco é um formato diferenciado. Então, eu estou aprendendo a fazer, estou há um ano, agora eu vou fazer um ano fazendo A Hora do Venenoso, estou aprendendo, estou gostando, e eu acho também que, embora seja um entretenimento, um jornalismo diferenciado que é cobrir as celebridades, a gente aprende também que nesse tipo de jornalismo, nesse tipo de formato, tem que ter uma grande responsabilidade, tem que ter uma apuração, tem que ter a resposta da assessoria, tem que dar o direito de resposta, né, para o outro lado. Então, o formato que eu estou gostando foi um acaso que eu estou fazendo, e eu acho que a TV pernambucana estava carente. Sim, e é carente do entretenimento. E cada dia mais, o entretenimento vem se fechando aqui no estado de Pernambuco. Também acho. Meu amigo Edmar Lira, agora, Edmar que é também administrador, né? Edmar era dessa área de administração de empresas e aí começou com blog e hoje é jornalista, hoje dos grandes jornalistas de blogueiro consagrado aqui no nosso estado. Como é que foi a tua história aí, Edmar? Como foi a tua entrada no jornalismo? Na verdade, primeiramente, boa noite, né? A gente já deu boa noite. Fico muito feliz de falar com pessoas que admiro tanto, né? Pablo, de vez em quando eu acompanho, não conheço pessoalmente, mas vejo aqui na TV Clube que a Record, para mim, e a TV Clube são emissoras que eu acompanho quase que diariamente. Não estou falando aqui para fazer média com eles. Realmente eu vejo, de vez em quando vejo o trabalho deles, não sempre, mas às vezes acompanho. Que eu gosto muito da forma como a Record aborda o jornalismo, né? Eu tenho acompanhado bem a Record. Mas falando Bocão, claro, parceiro todos os dias de manhã, a gente fala todos os dias na Rádio Folha, uma pessoa que eu também admiro muito, uma enciclopédia viva da política pernambucana. A gente toda quarta-feira tem feito aí uma live para avaliar a história da política pernambucana e é sempre bom essa parceria com o Bocão. O Jonas, que eu também tenho uma grande admiração, um grande comunicador de Camaragibe, um grande quadro que está em ascensão e que certamente não vai romper as fronteiras de Camaragibe. Muito em breve vai ter cada vez mais força a nível de Estado, porque é competente, sabe fazer o seu trabalho com seriedade. Mas eu venho num caminho inverso, na verdade, né? Eu sou formado em administração de empresas. Minha graduação é administração de empresas. E eu comecei na política, vendo família
de pessoas que exerceram cargos públicos, né, lá atrás, na década de 70 e 80, e eu sempre gostei muito de política. Militei na política partidária, cheguei a ser candidato nas eleições de 2008 a vereador do Recife, e foi exatamente nessa época que eu criei o blog como um objetivo de difundir uma plataforma de campanha naquele processo eleitoral que já tem aí 12 anos, né? E passou o processo, efetivamente não ganhei eleição, né? Porque talvez eu tivesse continuado na carreira política, tivesse vencido, né? Mas segui a linha de falar de política, de escrever, que era uma coisa que eu sempre tive essa facilidade, sempre gostei muito de escrever, sempre gostei muito de ler, e as coisas foram acontecendo, com participação em rádio. O jornal Gazeta Nossa, que eu falo que era um jornal de bairro do IPSEP, que eu conheci quando fazia faculdade de administração, ali na Faculdade de Boa Viagem, no IPSEP, aí conheci o Gazeta Nossa, e Paulo, que é um grande amigo, a gente, Paulo Rocha, me deu o espaço de assinar uma coluna. Eu já tinha o blog, mas não era um trabalho profissional, não era um trabalho que eu tinha finalidade de viver daquilo, mas fui escrevendo por hobby e as coisas foram acontecendo, né? Até que a gente também começou a comentar em rádio. Carlos Peruca foi o primeiro a me dar um espaço lá na Rádio Carpina, eu acho que era Carpina FM, se eu não me engano. A gente falava lá em 2010. Depois Sami Abuana, que também tem participação na vida de Bocão, também teve na minha, porque eu tive a oportunidade, convidado pelo Sami, para ser participante lá do programa dele na TV Nova Nordeste, e a gente ia como comentarista político, como avaliando o cenário político, e também nas rádios, né? Cheguei a fazer na 102 FM em 2012 um programa na reta final das eleições, e a coisa foi tomando corpo, né? Hoje o blog tem aí uma repercussão significativa, certamente entre os mais acessados de Pernambuco, talvez até do Nordeste. Esse ano a gente teve a oportunidade, atendendo um convite de Eduardo Monteiro, para ingressar na Folha de Pernambuco, para assinar uma coluna diária na Folha de Pernambuco, e muito me lisonjeou, porque eu tinha escrito no Gazeta Nossa, que era um jornal de bairro, e chegar a um jornal que, assim como o Jornal do Comércio e o Diário de Pernambuco, é um jornal histórico em Pernambuco, claro, não é o caçula, mas tem uma grande repercussão, uma grande relevância, porque trata com seriedade o jornalismo. E esse ano a gente tem ocupado esse espaço, né? Juntando o rádio, como comentarista da Rádio Folha, no programa de Bocão, como comentarista em outras rádios, Alberto Xavier, outro parceiro também, que a gente fala lá com ele quase que semanalmente, e tantos outros que ajudaram a contribuir para o que o blog tomasse a proporção que tomou, porque nada você faz sozinho, você faz em parceria com amigos, com pessoas que são profissionais qualificados, como todos esses que eu citei. Então, é algo bastante gratificante ocupar esse espaço que a gente tem ocupado, alcançar as pessoas que a gente alcança, mas sempre na origem. A origem, para mim, é a política. Então, eu costumo dizer que eu venho da política para o jornalismo. A gente faz o contrário, o caminho inverso. Mas eu como uma pessoa que já vim da política, né, que acompanhei os bastidores, que participei ativamente de campanhas eleitorais, inclusive disputando mandatos eletivos, tive a oportunidade de aprender muito. E aí, às vezes, por conta disso, tem até o fio do que pode se escrever, do que pode evitar de se escrever para não criar nenhum tipo de aresta, não criar nenhum problema. Porque a gente sabe que, por mais que a imprensa seja livre, a gente sabe da importância e do alcance das posições que a gente coloca e o que pode trazer de desdobramento positivo ou negativo perante o meio político. Muita gente hoje não dorme sem ler nossa coluna, sem acompanhar o nosso blog, e isso acaba tendo uma grande responsabilidade, nos dando essa responsabilidade de pautar o nosso trabalho pela ética, pela seriedade e pelo respeito com a política e com as pessoas. Deixa eu dar uma boa noite aqui ao pessoal que está aqui acompanhando a gente no Facebook, a Mila Cavalcante, a Manu, Giovanni Gino, Natan, Cristiano, Roberto Pereira, Renato Silva, Anderson Garotinho,
Júnior, do Aldeia Jato, um abraço, Júnior. Maurício, ex-vereador Maurício Motorista, Valdeci Júnior, a Júnior Daniel, Rafael Ataíde, Severino João. E aqui eu tenho algumas perguntas já para vocês aqui. Giovanni pergunta: vocês como jornalistas, o que acham quando alguns repórteres distorcem um fato? Quem é que começa aí? Bocão? Vamos lá, Bocão. Olha, essa coisa de distorcer fato depende do freguês, né? Porque a notícia, ela aconteceu. Então, qual é o dever meu, por exemplo? Se eu tenho uma notícia com o Gustavo, eu ligar para vocês, Gustavo, tem uma notícia assim, assim, assim. É verdade? É mentira? Como é? Por quê? Porque na ânsia de fazer manchete, às vezes as pessoas dizem o que não é que não tenha acontecido, aconteceu. Só que aconteceu de uma forma e o povo diz de outra. Então, eu prefiro me basear muito na questão, primeiro, da pessoa humana. Você tem filho, tem esposa, tem mãe, aí execrado, jogado, esculhambado, e depois o jornal, ou a TV, ou a rádio lhe dá um espaço deste tamanho para você se defender ou para dizer que foi mentira. Então, eu, por exemplo, quando eu não faço isso, não gosto de fazer, meus comentários eu procuro primeiro conversar com as pessoas, mas é preciso, porque essa coisa de imprensa livre, todo jornalista tem um patrão, tem? Todo jornalista faz feira, não faz? Todo jornalista, radialista, come, não come? Então, se você, por exemplo, tiver um patrocinador e houver um problema com o seu patrocinador, você vai ser... Né? Ah, não. Não, vamos ver. Porque, meus amigos, é muito fácil fazer o mal. O mal, ele é feito rápida, rasteira e terrivelmente. O bem, aí é complicado. Então, eu me baseio muito nisso. Quando eu chego naquela rádio, eu entro no estúdio, eu tenho que ter a consciência de que o que eu disser vai para o mundo. E as pessoas vão julgar. Muita gente no meu programa me esculhamba, muita gente no meu programa me elogia. Né? Essa coisa, você quer uma coisa, eu sou do Náutico, pronto. Então, todo mundo sabe que eu sou do Náutico. Não adianta, eu nasci do Náutico, vou morrer do Náutico. Aí o cabo do esporte vem me esculhamba, mas não tem problema. Porque eu estou ali para ser esculhambado também. Porque esse negócio de achar que eu sou primadona, ninguém é primadona, não. Na hora que você está no microfone, na hora que você se expõe, tem que botar a cara para bater, né? Agora, tendo a responsabilidade do que diz. É verdade. E aí, vocês, o resto, Jonas, Edmar, Opa. Pablo, o que é que vocês acham dessas questões de distorções do fato, da realidade? Oi, Gustavo. Deixa eu falar uma coisa. Eu não sei se você permite, antes de eu responder a pergunta, mandar um abraço para uma pessoa que está acompanhando a gente Com agora. certeza, mandem abraço. Puderem. Quero abraçar aí o George de Baiar, que é vice-prefeito de Itamaracá. Inclusive, eu estou participando dessa live aqui, eu vim falar de comunicação com ele hoje. E aí, nessa correria, podia não dar tempo para a gente fazer a live com você, estou aqui, então eu quero mandar um abraço para ele e parabenizar também o Joélio Alves, que é comunicador, que está também acompanhando a gente. Pronto, Nesse Joélio. momento também está aqui, né, veio tratar desse assunto sobre comunicação, a gente está conversando sobre isso. Então, mandar um abraço para eles. Bem, essa questão de distorção, às vezes é muito de quem está ouvindo a informação, como ela chega para a pessoa. Porque Bocão colocou sobre essa questão de imparcialidade que todo mundo fala, né, que existe imparcialidade, aquela coisa toda. Geralmente, a parcialidade é quando você escuta algo que te agrada. Tá? Assim, me agradou. Esse repórter, ele falou tudo o que eu queria. Eu sempre digo para o ouvinte que todos os dias o ouvinte ele me ama e me odeia. Porque no dia que eu falo algo que ele se interessa, que é interessante para ele, é bacana. Tá? E tem um dia que acontece algo que ele não gosta. Então, um dia ele me amou, outro dia ele me odiou. Então, eu levo muito a questão da informação. Ela, mesmo que eu não goste de dar a informação, mesmo que eu não me enquadre com ela,
eu tenho que ter a responsabilidade de passar essa informação. Acho que a gente também tem que ter esse padrão de responsabilidade. Isso é interessante que se tenha. Pablo. Verdade. E o jornalismo, né, na verdade, é uma arma, como eu posso falar, uma arma perante a sociedade, né? Claro que a gente sabe também que em certas empresas tem a sua linha editorial, né? Aqui você pode mexer, aqui você pode ir fundo e aqui você pode ir até o limite. A gente sabe muito bem que isso existe, claro, né? Mas um jornalismo verdade é um jornalismo sem maquiagem, né? É um jornalismo cru, puro, simplesmente para mostrar o fato, o real time, o aqui e agora. É um jornalismo que não está para agradar, seja o A, B ou C. É um jornalismo que está simplesmente para mostrar o que acontece. É um jornalismo que tem que mostrar a realidade dos fatos. Isso é muito importante, né? Quando a gente fala na questão do jornalismo, passar a realidade, porque muita gente, né, tira, como eu posso falar, a sua própria linha de raciocínio através do comunicador, através da linha editorial daquela empresa. Então, a gente sabe que tem as limitações de algumas empresas, aqui você pode, aqui você não pode, aqui vai, aqui dá um stop, um game over, mas o jornalismo verdade é um jornalismo bem feito, um jornalismo bem apurado, sem maquiagem, doa quem doer, é simplesmente passar o aqui e o agora. Pablo, eu podia me meter aqui um pouquinho? Veja bem, um jovem como você tem esse entusiasmo, não é? Mas o grande problema é o seguinte, você é Pablo porque você tem um meio de comunicação. Isso. Na hora que você não tiver mais um microfone, porque o patrão tomou, porque você disse alguma coisa que ele não gostou, acabou a independência. Então, é fácil, né? Jornalismo verdade, cru, não sei o quê. Eu não, eu boto um salzinho, eu boto uma pimenta. Sabe por quê? Porque essa beleza fica para herói. Eu mesmo não sou mais, eu tenho quase 70 anos, eu tenho 63 anos. E estou nisso desde que mundo é mundo. Então, é muito fácil a gente chegar, mas depois o cara chama e fala, Pablo, esse negócio aqui, como é que foi? Esse camarada paga até o salário. E aí? Então, isso existe no New York Post, lá em Nova York, como existe na Rádio de Camaragibe, como existe na televisão, na Folha de Pernambuco. Isso é normal. Então, eu gosto muito dos sonhadores, dessa independência. Mas, o que é que está lhe faltando? Cabelo. Quando chegar aí, um cabelinho branco, aí você vai dizer, eita, Bocão, tinha razão naquele negócio. Porque você, às vezes, está coberto de razão. Olha, não, eu concordo plenamente. Mas eu concordo plenamente com você, até porque eu acho que quando o jornalismo que eu faço, rapidinho aqui, o jornalismo que eu faço hoje em dia é um jornalismo mais leve, né? Um jornalismo de fofoca, ou seja, um jornalismo que eu tenho que ter, sim, a responsabilidade e a empresa que eu tô, ela me dá total confiança, né? Porque eu passo 20, 25 minutos no ar, ou seja, ela me dá total confiança, o microfone aberto para eu falar o que eu quero, mas também ela sabe, e eu sei que o que eu falar, né, de errado, ou seja, fora da linha editorial da empresa, eu sei muito bem que eu vou pagar pelas consequências. Mas, graças a Deus, eu estou numa empresa que me deixa muito aberto, muito à vontade. Mas eu concordo com você quando a gente fala desse jornalismo. Olha, eu fico muito feliz com isso. Né? Eu fico muito feliz com isso. Eu só comecei a ser mais liberado depois que eu me virei meu patrão. Não, eu concordo. Agora, é claro também que eu tenho uma certa liberdade. Agora, é claro que eu não vou tratar de um assunto delicado sem conversar com o doutor Eduardo Queiroz Monteiro. Eu não sou doido. Eu não joguei pedra na cruz nem dei surra na minha mãe. Então, eu tenho... Né? Tem juízo, né? Mas não é só o É isso aí. Não, mas você está coberto de razão, mas claro que, como ressalto mais uma vez, o jornalismo que eu faço atualmente, ele me dá essa liberdade de ser um pouco
mais apimentado. Mas claro que eu sei também que se eu tivesse, vamos dizer que eu não vou ser mentiroso e falar que se eu tivesse em um jornalismo de um caderno político, eu não poderia ter o mesmo tesão de estampar uma manchete com o lado pessoal, quando o lado, eu não estou falando de um veículo, estou falando de vários veículos, certo? E quanto a linha editorial do veículo puxa uma sardinha para o outro lado. Isso eu sei. Assim também como tem muita gente também que pelo tesão, né? Pelo tesão de querer passar a primeira manchete, de querer passar o exclusivo, isso é o que também lasca, na verdade, né, e corrói a grande imprensa, essa verdade. Então, às vezes, também eu acho que vale a pena, sim, a gente não ter essa primeira manchete, não ser esse primeiro... se eu estampar essa primeira manchete, também dá uma apuradinha direitinho. Mas eu não vou ser mentiroso. Claro que se eu tivesse um caderno diferente, eu não teria também tanta abertura. Eu não sei se vocês já ouviram falar de um sujeito chamado Orson Welles. Já ouviram falar, não? Já. Orson Welles. Você já ouviu falar, né? Já. Orson Welles era doido. E ele foi trabalhar no rádio em Nova York. E ele não tinha assunto, então ele inventou a invasão dos marcianos em Nova York. Morreu gente. E a gente teve a cabeluda, né? Dele. Ele criou tudo aquilo, ele fez tudo aquilo, só que o povo que estava vindo começou a ver marciano na rua. E aí, para desfazer? Não, não foi, só foi para zonar aqui. É a mesma coisa de política. Na política, e Gustavo sabe disso e vai passar por isso, não é? A primeira coisa que se diz do político, do candidato à política, é que ele é ladrão. Fulano é ladrão. Já começa daí. Não é verdade? Fora outras palavras, né? Todo mundo. Olha, o que? Fulano é ladrão. Ele vai ficar 24 horas na CNN. Não, o que eu digo é o seguinte. Quem vende o voto, o que é? Ladrão também. O povo que vende o voto é o quê? Camarada, a gente pode ter um prefeito direito, correto, honesto, honrado, como o Gustavo, e pode ter um doido, como já teve. Um doido, inclusive, muito meu amigo, gosto muito dele. Mas é a verdade. Essa é a verdade. Às vezes o Gustavo não chega por causa de um grupo político, ou por causa de dinheiro, ou por causa de um apoio. Mas a gente sabe o passado de Gustavo, sabe que é um cara bem... E sabe que ele tem um projeto. O grande problema da política é que no primeiro embate você joga o projeto fora e pacta, seja o que Deus quiser. Aí, Ô, Bocão, pessoal, me permite só uma fala dentro disso que você falou. Acabou com a fechada. Eu conversei com muitos estudantes de jornalismo que fizeram, inclusive, estágio no programa, foram estagiar lá no programa. Eles saem da faculdade com uma fantasia e aquela tesão que você falou de que... Uma inocência agora... É uma inocência de dar dó. Pois é, que o jornalismo agora vai mudar o mundo, que é transformador, que agora é justiceiro, que vão fazer justiça, porque aprendemos isso. É assim, Leide, eu vou te interromper para falar. Quando a gente sai da faculdade, é o seguinte, para começar, a gente já se surpreende quando senta, né, na sala de aula, já começa. E a realidade muda por completo quando a gente começa a estagiar. A gente chega com a cabeça, eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou ser o super-herói. Não pode. Aí a grande frustração é exatamente aí, né? É o que o Bocão falou. Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. Um dia desse, Janguier estava conversando comigo, grande professor Janguier, que ensina o cara a fazer tudo, né? Na live dele é uma beleza. Depois eu quero ver. Que é umas aulas, né? Ele tem um curso de jornalismo grande lá, né? E uma vez a gente estava numa roda, tinha uma série de estudantes, e eu perguntei, esse menino pode mudar o curso? Pode, por quê? Mande ser promotor, mande ser juiz, porque jornalista não tem emprego. Não tem emprego, não tem rádio, não tem jornal. Nosso amigo Pablo mesmo está dizendo que é desse tamanho o espaço do entretenimento na televisão de Pernambuco. E é uma verdade, porque rede em cadeia, você fica na cadeia. Entendeu? Então, eu fico extremamente preocupado com isso. É cheio de estagiário, cheio de jornalista para ir para trabalhar para a prefeitura e governo de estado. Graças a Deus, né, eu tive a sorte, né, a oportunidade de ter estagiado na jornal, ter estagiado na clube, ter produzido e ser
como eu posso falar, um sortudo, literalmente um abençoado por Deus. Claro também que Deus, ele dá a bênção para a gente, mas a gente agarra a oportunidade, como eu sempre falo para muitos estagiários, que a gente tem que agarrar a oportunidade como se fosse a única. E isso eu fiz desde o meu primeiro estágio, né? Desde o meu primeiro estágio curricular. Eu abracei com muita fé e muita força, mas a gente também não pode ser mentiroso o suficiente para falar que, na verdade, tem gente da sala de aula que não tem sequer a oportunidade de estagiar. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você está muito novo ainda, mas Edmar já tem uma estradazinha. Edmar, tu tá rico? Não tem como, né? Não dá. Eu também não estou, sou classe média. O nosso amigo também deve ser classe média. Aí eu pergunto, nós que fazemos isso, que fazemos comunicação, que somos taxados de tudo, nós, o que eu, por exemplo, no teu caso... Que faz é taxado de vagabundo, né? Mas, por exemplo, chega um estagiário lá na rádio. O que é que eu vou dizer para ele? Eu digo, senta aí e olhe. Isso não se aprende, isso é talento. É dom. Na jornalismo e faculdade, isso é uma burrice. Porque jornalismo é perspicácia. Tá no sangue, né? Já nasce, né? Já nasce com dom. Não, na verdade, eu não sei se a gente... Mas você a vida vai burilando. O que eu estou querendo dizer é que eu já dei milhares de notícias na rádio, e a Edmar já deu no jornal, de grandes jornalistas que morreram à míngua, que morreram na indigência. É verdade. Então, o grande problema é porque o nosso Congresso, eles não têm a perspectiva. Por exemplo, eu não quero criticar ninguém aqui, mas tem gente que é dono de rádio que não sabe nem para onde vai. Por que não dá prioridade ao radialista do município, aquele que gosta daquilo, que faz aquilo, a um Carlos Peruca, a um Edmar, a mim, a gente que está aí batalhando, aí dá uma rádio por uma questão política, primeiro para você ficar acorrentado lá no pé do político o resto da vida. E segundo, é uma lei esdrúxula, agora mesmo é uma de rádio web. Faça uma rádio web. Meu amigo, olha, eu até posso fazer, mas, primeiro que não é do meu tempo. Eu sou um cara, eu não sou velho, eu sou antigo. Então, há uma diferença entre velho e antigo. Então, na verdade, por exemplo, eu sou tão antigo que eu sou do tempo dos Lapenda de Camaragibe. Imagina, eu conheci os Lapenda que fizeram Camaragibe município. Eu conheci. Eu conheci Dona Maria Amazona. Então, essas coisas todas que a gente precisa ter cuidado. Por que não a gente ser dono de uma rádio? Sabe por que não? Porque custa 3 milhões. Quando é que eu vou conseguir 3 milhões? Ô, Bocão. Jonas, Bocão. deixa eu interromper vocês rapidinho para mandar um abraço aqui. Um bocado de gente tem falado aqui. Rapidinho, tá? Nosso amigo Severino João tá por aí. Franklin Ataíde. Rafael Dias. Cláudio Bezerra. Marcos da Rádio Clean. Minha mãe tá por aí. Ô, mamãe. Maninho, só doido pela mãe dos outros. Eu não tenho mais, nem tem que ir. Manu, Iogue Alves, meu amigo Iogue, Júnior, Daniel tá por aí também, Cristiano, Roberto Pereira, José Gomes, Renato Silva, que é radialista também, teve programa de rádio há muito tempo aqui na cidade da gente, Giovanni tá por aqui, Edson da Cinquentinha, quem mais? Berg Brito, Gaúcho tá por aí também, José Nilson de Andrade também tá na rádio, a Camará FM, Sônia Maria também tá por aí. Manu fez uma pergunta aqui, deixa eu ler para vocês, que ela remete já ao deixa eu tentar achar aqui, ao jornalismo em relação às redes sociais. Eu não estou achando aqui, tá aqui. Acreditam que as redes sociais mudaram a forma de fazer o jornalismo? E aí? Gustavo, deixa eu responder a Manu, os demais vão responder, mas antes deixa eu só falar uma coisa que o Bocão falou com muita propriedade.
a profissão, às vezes, ela é ingrata. E é preciso que a gente diga isso também. Porque ele já falou de amigos que acabaram os dias de vida numa situação complicada e foram grandes nomes da comunicação. Tem exemplos, eu não quero citar aqui por questão de ética, não vem o caso, mas tem pessoas que eu conheço que acabaram, depois que perderam o microfone, ficaram à míngua. Ou seja, quando você está na vitrine, na TV, no rádio, no blog, quando você está aparecendo, você está servindo. Quando você desaparece por qualquer problema, você não serve mais. Então, é uma profissão também ingrata. Sem graça. Já Deixa eu dizer só uma coisinha. Você é importante pelo mal que pode fazer. Não é pelo bem. Isso é muito triste. Você me disse isso, Bocão. Você me disse isso. Você me disse isso. Você já me disse isso. Você me encontrou uma vez no dia da inauguração da Cooperuni, dos ônibus da Cooperuni em Camaragibe, e você me disse isso. Você vale pelo mal que você pode fazer. Isso é bem verdade. E já quando falou sobre relação à internet, mudou completamente. Eu acho que a gente, enquanto rádio, comunicadores do rádio, precisamos nos reinventar. A TV também está se reinventando por conta da internet. Então, o rádio tem que se reinventar, tem que vir para as mídias sociais, tem que estar... Nós estamos agora aqui utilizando as mídias sociais. Então, assim, essa reinvenção do rádio, ela precisa existir. O rádio continua com força. Eu acho que agora, na quarentena, tive acesso a uma pesquisa que aumentou a audiência. Pelo menos o meu programa aumentou de forma significativa, o Repórter Câmara lá em Camaragibe. Então, é bom dizer para você que ou nós vamos nos inventar, ou vamos, de repente, desaparecer. A gente tem que ir também para o digital. Eu acho que o nosso ouvinte já está no digital. Nós precisamos sair. Não falo do analógico técnico, eu digo da desenvoltura da comunicação, reinventar essa comunicação com as redes sociais e falar para o rádio. O rádio continua sendo uma vitrine muito grande e, para mim, é importante fazer rádio, mas se reinventar também. Deixa eu dizer aqui, Severino João disse que ama Bocão, viu, Bocão? Você tem uma pessoa que lhe ama aqui em Camaragibe. Obrigado, Severino João. É um prazer, eu também te amo. Deixa eu cutucar aqui, Edmar, porque Edmar é de um processo que é de um processo de ruptura. Na hora que Magno Martins, né, grande jornalista nosso aqui de Pernambuco, criou o blog dele, naquele momento foi um processo de ruptura e eu acho que muita gente até ignorou, né, Edmar? E você foi logo pós-Magno, acho que alguns anos pós-Magno, mas claro que deve ter servido de inspiração para você também, o blog dele. E o blog, esses blogs, nesse formato que você apresenta, é um processo de ruptura com aquela questão tradicional que vinha de jornal, que é aquela notícia do dia anterior e tal, que também está se reinventando. Explica para a gente aí como é que foi mais ou menos esse processo para tu. Olha, primeiramente a história do blog no Brasil, ela começa com Ricardo Noblar, que também é pernambucano, né? E que criou em 2004, veja, 2 anos antes de Magno. Em 2004 foi a criação do blog do Noblar. Isso. E Noblar foi o pioneiro a nível nacional. E Magno, eu lembro da campanha de 2006, que eu estava na campanha do Mendonça Filho, eu ainda era militante político, militante partidário. Eu estava na campanha de 2006 e começou-se aquele projeto de Magno, que, a priori, ninguém dava muito valor. Por quê? Porque as pessoas ainda tinham a avaliação de que o rádio era muito forte, que o jornal era muito forte e a televisão, então achava que aquilo ali era coisa que não tinha muita viabilidade. E Magno, já em 2006, teve um grande resultado. Passou a pautar a política estadual, tanto em 2006, depois em 2007, no início do governo Eduardo Campos. E isso se consolidou. Magno tem 14 anos, é uma referência. Eu costumo dizer para todo mundo que me pergunta, eu não tenho nenhum problema de ler o blog de Magno, leio todo dia, não tenho nenhum problema de dizer isso. Admiro o profissional Magno Martins, acho que ele é uma referência daqui do nosso estado, porque foi ele que foi um desbravador. Você imagine você começar do zero, sem saber para onde vai, né? Não sabe que caminho trilhar e construir o que ele construiu.
Então, é importante reconhecer esse passo aqui em Pernambuco dado pelo Magno Martins. Apesar de Magno ter uma estrada muito maior do que eu no jornalismo, mas em termos de blog, a nossa diferença é só de 2 anos. Ele criou em 2006 e eu criei o blog em 2008. Só que a grande diferença aí é que eu passei ainda 2 a 3 anos sem atuar profissionalmente com o blog. Eu escrevia por hobby, falava de política, mas não tinha a atuação profissional que só veio a acontecer a partir de 2009. E aí foi que o blog, realmente, eu comecei. Quando eu me desvencilhei, que eu era do PSL, eu fui do Partido da Frente Liberal, e depois que eu me desvencilhei do partido, foi que eu comecei a ter maior autonomia para falar de política, para falar de diversos assuntos, elogiar adversários do PSL, criticar pessoas do próprio PSL, né, que depois viria a ser democratas, né, que eu ainda fui do democrata, eu ainda peguei um tempo do democrata. Então, para mim, foi um grande diferencial. E o blog, hoje em dia, a comunicação virtual, que é isso que eu vou falar sobre isso aí, aproveitando o gancho da pergunta, a comunicação ela se tornou muito rápida e volátil. Você vê que hoje em dia, com o advento da internet e das redes sociais, o que acontece, a gente está conversando aqui, e pode ser que a qualquer momento aconteça uma coisa no outro lado do mundo e que se torne tendência no Twitter, por exemplo, trending top, e aí a gente começa a saber o que está acontecendo. Quando a gente faz um paralelo com outros acontecimentos, a Copa de 70, a Copa de 62, as pessoas só vieram saber do resultado vários dias depois do que tinha acontecido. Hoje não. A informação é instantânea. Você sabe de tudo que está acontecendo na palma da sua mão. O celular e a internet fizeram com que isso acontecesse. E a gente teve esse momento de pandemia, que eu acho que eu falava sobre isso numa live que eu estava participando no Instagram, antes da gente falar aqui. Esse momento de pandemia eu acho que impactou ainda mais. Por quê? Porque as pessoas passaram a perceber a importância da comunicação e a importância das redes sociais na vida delas. Porque você imagina, nós estamos há 3 meses praticamente confinados dentro de casa por conta do coronavírus. Agora você imagina você passar 3 meses sem um Facebook, sem um Instagram, sem um WhatsApp, sem um YouTube, sem um Netflix. Como é que seria? Imagino que não seria fácil para ninguém passar esse período. Então, a evolução tecnológica ela vem para andar em consonância, por exemplo, com o rádio. O rádio ele não vai morrer, ele vai aperfeiçoar-se. Ele hoje você tem, a gente fala, eu já conversei isso com o Bocão, ele até criou aí uma ideia boa do podcast. O podcast é uma oportunidade de você gravar um áudio. Podcast. É o famoso podcast. É o bode, né? Podcast. Mas assim, toda vez que eu vejo o anúncio do podcast do Bocão, eu começo a dar gargalhada sozinho, rapaz. É verdade. Então, hoje em dia, o advento do podcast, você consegue ouvir, você faz uma avaliação de 20 minutos, 30 minutos, e isso começa a ter um impacto. Eu dou o exemplo das meninas da Globo News, né? Elas fazem ali o papo de política, eu acho que até pararam um pouquinho, mas eu ouvia muito frequentemente, porque a gente vai ouvir os bastidores do que aconteceu em Brasília, a semana política de Brasília, você ouve tudo ali no podcast. Então, a gente tem hoje essa informação instantânea. Então, todos nós, isso serve para a comunicação, mas serve para a política, serve para outras áreas, todos nós temos que estar nas redes sociais. A rede social hoje é um advento imprescindível. Você vê, vou dar outro exemplo, sair da política. Imagine como é que seria a nossa vida, a vida do empresário, se não tivesse esses aplicativos de comida, iFood e tantos outros. Como é que esse pessoal ia ser visto, ser alcançado pelo povo dentro de casa que não estava podendo sair? Então, a tecnologia, a evolução tecnológica, ela veio para melhorar a nossa vida. Claro que a gente tem que ter cuidado para não ficar refém dela, né? Não ficar viciado em rede social. Evidentemente que tudo demais é veneno. Mas é muito importante esse advento da tecnologia para todos nós. Edmar, me permita.
o navio mais tecnológico do mundo dos anos 30 aquele que o grande navio do mundo. Viajar nele era uma coisa. Chegou lá um iceberg, bateu, ele afundou. Então, a gente, por exemplo, eu faço rádio, minha ferramenta é rádio. Essa coisa essas coisas todas que nós estamos fazendo aqui agora, que é importantíssimo, é evolução. Mas isso não vai acabar com ninguém, isso vai acrescentar. Senão, televisão e cinema tinha se acabado. Rádio e televisão tinha se acabado. Quer dizer, a história de acabar é bem jornal impresso. Jornal impresso, o ruim dele é que ele é caro. O papel é em dólar. Por isso que ele é caro. Não tem essa história, não, mas muita gente gosta de pegar no papel. Eu por exemplo, eu estou lendo a vida de Jorginho Guilherme. Livros, que eu gosto do cheiro do livro. Entendeu? Eu gosto de... Entendeu? Mas isso é uma coisa, mas isso é do passado. Não, eu conheço muito jovem que gosta disso. Quem é apaixonado por leitura gosta de livro, né? Quem é apaixonado por leitura gosta de livro. Eu gosto. Eu acho que quem não lê, não escreve. Quem não escreve é uma tábua. Eu não consigo, por exemplo, pegar um livro digital para ler. É o famoso livro em PDF, né? É muito ruim. Eu acho terrível. Eu acho ruim, mas já me adaptei. Eu tenho um iPad, eu leio. Não vou mentir para vocês. Eu leio. Não, você está no ar. Você é o mestre, Edmar. Você é o mestre. Mas eu gosto muito também do cheiro do papel do livro. Gosto muito do cheiro do jornal. Tem gente que não gosta do cheiro do jornal. Eu gosto. Eu particularmente gosto do cheiro do jornal. Meu Gustavo, Edmar, os companheiros, Edmar Lira está dando uma grande contribuição à história pernambucana, escrevendo sobre políticos do passado. Bom, muito bom. Hoje mesmo ele fez um excelente artigo sobre João Cleófas de Oliveira, que foi um homem que era tão honesto que não permitiu que a filha dele, concursada do Senado, ele presidente do Senado, ela concursada, ela passou num concurso. E ele não fez a nomeação dela. Se enquanto eu for presidente, eu não faço. Porque vão dizer que foi apadrinhamento. E ela só veio assumir o Senado quase 10 anos depois. Porque toda vez que ela ia assumir, ele botava um mandato de segurança. Quer dizer, enquanto ele esteve no Senado, a filha não foi nomeada. Então, gente desse nível, gente desse tipo. E Edmar hoje fez um grande artigo sobre ele. Um artigo didático, que eu inclusive, digo para as pessoas lerem, para as novas gerações. Porque a modernidade ela é muito boa. Mas a modernidade teve passado. Claro. Tudo teve um passado. Que foi o Telex, que foi isso, que foi aquilo, que foi aquilo outro. Então, quem não tem passado, não tem presente e não terá futuro. Para futuro, é verdade. É verdade. E eu gostei muito, Bocão. Assim, eu comecei com uma ideia, não tinha esse plano de fazer e a coisa foi fluindo. E eu tive a oportunidade, por exemplo, Bocão, de conhecer histórias, por exemplo, quem fez a Avenida Caxangá, quem construiu obras importantes da nossa história. A gente falou tem falado de vários governadores, vários prefeitos, mas não só isso, deputados federais, senadores, vereadores, a gente falou, chegamos a conversar, Bocão, naquela live, né, sobre o Liberato Costa Júnior, da importância que o Liberato exerceu no Recife, na Câmara Municipal do Recife. Então, assim, eu acho que esse resgate da história é fundamental, porque a gente só sabe o que é hoje, a gente está hoje em 2020. Estamos no dia 1º de junho de 2020. Mas até a gente chegar aqui, muitas pessoas passaram, construíram várias coisas, várias histórias, como o Bocão falou, tivemos evoluções tecnológicas, mas para tudo que aconteceu, uma internet, um celular, num 4G ou num Wi-Fi, antes você precisou de um primeiro passo. E a gente não pode esquecer as nossas raízes. A política também é assim. Então, a política ela foi feita de homens decentes. Tivemos homens que não foram decentes na nossa política, sim, mas eu diria que é uma minoria. A maioria trabalhou sério. E eu costumo conversar, né, Bocão, naquela última live que a gente fez, sobre isso, a política, do quanto a política é ingrata, as pessoas
dizem que a primeira coisa que o cara leva nome é ladrão. Eu acho muito errado isso, eu acho muito equivocado essa postura das pessoas. E achar que o político, para poder você votar, tem que dar o dinheiro. Eu acho que é uma coisa realmente que precisa se discutir sobre isso, né? Teve tanta gente séria, tanta gente que construiu Pernambuco com seriedade, com respeito ao dinheiro público, com respeito ao nosso Estado. E eu acho que é importante fazer esse resgate daqueles que fizeram a nossa história e o nosso presente e o nosso futuro, porque tudo depende do primeiro passo, do papel inicial. Agora, eu queria perguntar a Gustavo. Gustavo? Cadê Gustavo? Tô aqui. Pode falar. Você tem uma pretensão, que eu acho muito correta, de ser prefeito de Camaragibe. Todo mundo tem uma pretensão de ser prefeito da sua cidade. Mas existe uma coisa na política, chamada os contrapesos. Qual é o contrapeso do prefeito? A Câmara. Então, a Câmara, que é formada também por pessoas que são eleitas, tudo isso, mas que muitas vezes não entendem o prefeito, ou às vezes não querem entender. Porque a política também tem isso. Cara, por que não vou fazer isso para ele? Porque aí ele vai ficar numa boa. Então, como é que vai para mudar isso? Essa relação? Porque agora mesmo o presidente Bolsonaro quis fazer isso e não conseguiu. Está levando o centrão todinho para dentro do governo. Então, como é que faz isso? Há quem defenda aquele parlamentarismo, né, Bocão? Como forma de governo. Gustavo, essa coisa de chucho, não vê. Mas tem gente que defende o parlamentarismo justamente por conta disso, porque na hora que você tem um parlamento que não esteja correspondendo, você desfaz e faz outro. Mas, o Brasil é um país presidencialista. Não adianta. Eu acho que o processo político que está atualmente no Brasil, eu acho que é o que a gente tem e é o que a gente tem que jogar com ele. Jogar, que eu digo, é no sentido de saber lidar com os poderes, saber lidar com as pressões externas. Acho que não ceder é uma das formas de você conseguir, principalmente na cidade como a nossa, Camaragibe, eu acho que você consegue ser um pouco mais independente em relação ao poder legislativo, não tão refém como é um presidente da República. Eu acho que um presidente é muito mais refém do Congresso do que, por exemplo, um prefeito de Camaragibe seria da sua Câmara de Vereadores. E também apostar na renovação, né, Bocão? Eu acho que, por exemplo... Mas tem que combinar com o povo, né? Pelo que eu vi da nossa montagem aí, do todo esse processo pré-campanha, que se encerrou o prazo de filiação em 4 de abril, eu vejo e vislumbro que vai ter uma renovação grande na nossa Câmara de Vereadores, entre 70% a 80%. Então, é uma renovação significativa, a gente tem que ficar de olho nisso e torcer para que quem venha compor a nova Câmara venha com a ideia de verdade de ajudar as pessoas, né? Deixa eu fazer uma pergunta aqui de Marquinhos. Marquinhos falou que já que estava falando de jornalista, aí está perguntando por onde anda Reinaldo Belo, que teve um problema e depressão e tudo, que é aquela história, né? Quando você sai da mídia, as pessoas lhe esquecem praticamente. Olha, deixa eu lhe dizer o quê? A mesma coisa do radialista, do homem de televisão, é do jogador de futebol. É a mesma coisa. Você tem fama, e a fama é preciso você pensar 2 vezes, você se recolher, você não está sempre com ela, você não está sempre se jogando, eu sou fulano, que eu sou beltrano. O que é o importante é o microfone da rádio, não é o comunicador. Então, essa coisa toda de, porque eu sou fulano, eu já vi tanto neguinho aí, cheio de direito, e quando o coqueiro cai, é uma queda que acaba de norteio. E o curioso disso tudo, Bocão, é porque o ego, né, é impressionante, né? Seja na rádio, seja no portal, seja na televisão. É um ego tão estrondoso que vai, né, do apresentador ao produtor, ao porteiro, ou seja, todo mundo. Eu trabalho em tal canto, né? Em emissora C, emissora B, é um ego estrondoso. Então é por isso que
nós enquanto, né, comunicólogos, formadores de opinião, temos que ter também esse cuidado, entender, como você falou, ressaltou, muito importante, que o microfone da empresa é que é a grande estrela, é o que é o grande destaque, né? Na verdade, é isso, eu concordo plenamente. Embora também por contrapartida, eu acho também que esse meio é um meio um pouco maldoso, é um meio um pouco, né, injusto, que muitas vezes, ao passar dos anos, ao passar do tempo, ele vai lançando novas caras, novos rostinhos, e vai esquecendo e deixando de valorizar os profissionais que fizeram e fazem história. Então, eu acho também que tem que ter um pouco também da consciência do veículo, né? Seja de rádio, seja um portal de notícias, seja televisão, ou seja um blog também, que, por sinal, eu acho grandioso o trabalho da internet, eu acho muito bom. Eu apenas fico triste quando eu ressalto que é minoria, né? Não é maioria, que é um trabalho tão legal, um trabalho tão bacana, que hoje em dia a notícia está na palma da mão, é o minuto, é o agora acontecendo, quando surge essa galera que está começando, seja com blog, porque hoje em dia a grande tendência também é essa galera que bomba no Instagram, né? Que se, como eu posso falar, tem 500k, como eu falo, 500 mil seguidores, se acham os donos da verdade, os donos da razão, e eu fico muito triste quando essa galera não apura a informação certinha e começa com fake news, porque muita gente acha que a internet é a terra de ninguém, né? Mas eu sempre falo, cuidado com o crime cibernético, cuidado com o crime digital. Tem que ter toda essa consciência a partir do momento que a gente joga essa fake news. Eu acho que esse é o mal da internet. É a fake news, é a falta da apuração, é a falta das pessoas que jogam muito, seja por não apurar, e outros seja pelo simples fato de querer propagar a mentira, que a gente sabe que tem essa grande malícia. Mas eu acho também... Tem um provérbio que diz o seguinte: nada como um dia está atrás do outro e uma noite no meio. A noite foi feita para conspirar. A noite foi feita para dormir e conspirar. Todo governo cai à noite. A notícia é no outro dia. Mas todo governo cai à noite, que é quando os homens se reúnem para pensar. O dia não permite que você pense. Por isso que à noite tem a penumbra. Porque a penumbra, ela lhe ajuda a refletir o silêncio. Ouça o silêncio da noite. Acorde às 1 da manhã, quando você for no banheiro, e vá ouvir o silêncio da noite. E ali você vai aprender. Falaram agora de Reinaldo Belo, meu amigo, que foi sucesso em todas as rádios de Pernambuco. Todas. O velho de Petrolina. Está onde? Elias Lourenço. Está onde? Então... Eu acho um pouco de justiça, né? De verdade, eu acho um pouco de justiça. De verdade. Não existe nesse ramo da gente. Existe quem sobrevive. E essa injustiça, se os senhores permitem, essa injustiça, ela acontece exatamente por conta do grande público. Porque você passa aí 3 dias... Deixa eu jogar uma pimentinha aí, Jonas, rapidinho. Tá. Essa injustiça falada aqui, que a gente está discutindo, ela é só no jornalismo? Não. Ela é na vida. Entendeu? Tem uma frase que isso é em toda a profissão. Ela é na vida. Na advocacia, na verdade, acontece isso, na administração, na pedagogia, nas letras. Eu acho que em Você quer coisa mais triste do que um ex-desembargador? Hein? Que coisa mais triste? Ele não pode dar mais a sentença lascando um, ajudando o outro, então ele simplesmente fica invisível. Não, os senhores colocaram uma coisa importante aí agora sobre o rádio, já que a gente está falando de comunicação no rádio. E eu sempre digo para as pessoas que o comunicador que acha que é estrela, como vocês já colocaram, não é. Vocês colocaram muito bem que a emissora, o veículo, é quem é a grande estrela, porque depois de 2 semanas, quem for assumir o espaço, por exemplo, eu estou 11 anos no rádio, e eu digo que não é um feito que só eu faço. Eu acho que qualquer outra pessoa preparada para preencher o horário com 1 semana, você não lembra mais do comunicador anterior. Então é tão ingrato que as pessoas não lembram. Elas podem lembrar, elas podem ter saudade, mas rapidamente elas vão se adaptar. E a rádio tem uma coisa,
Deu aí Porque as ninguém rádios é substituível, né? Ninguém é substituível. Assim também como a gente sabe que tem as panelinhas, mas ninguém é substituível também. Por exemplo, as rádios grandes, né? As rádios grandes, quando você sai do ar e é substituído, e o povo pergunta, ninguém sabe não. Ninguém sabe quando foi, não. Parece que o cara desapareceu. Foi Quer dizer, abduzido. elas não têm a preocupação de dizer, não, fulano foi para outro veículo, outra Emissora, parada, tá em ou outra coisa emissora. só bobagem, besteira. E Mas, isso eu Gustavo, concordo plenamente, viu, Bacão? Eu acho que isso, quando isso acontece, de não compartilhar onde o outro profissional está indo, não passa apenas a ser uma falta de respeito com o próprio comunicador, mas também uma falta de respeito com o telespectador, com o ouvinte, né? Que é o também. Não é só desmerecer. Você, enquanto profissional, você, enquanto se dedicou há anos a estar, seja um programa de TV, a estar um programa de rádio, a estar como colunista, mas passa também ação de respeito maior ainda para o público. Você que é novinho, Heron Domingues, ele apresentava o Repórter Esso. 1960, não é isso? Alguma coisinha? Não, Você viu um ano. Isso. O Repórter Esso é de 30. Mas também chegou uma época de 60. Eu vou mentir para você que eu sei o de 60. Bom, então, veja bem, Heron Domingues apresentou o Repórter Esso e no último dia, foi no dia 31 de dezembro, e ele veio apresentar a última apresentação do Repórter Esso. Terminou chorando. Quando saiu, o dono da rádio virou para ele e disse, não, mas você vai fazer outro programa aqui. Disse, não, eu sou Heron Domingues do Repórter Esso. E é verdade. Você faz uma marca. Você fala no programa diário. Você tem, aquele programa tem sua alma, sua índole, sua vontade. E na hora e quando a gente tem um projeto inicial, onde as pessoas muitas vezes não acreditam. Quando for prefeito de Camaragibe, vai ver o que é bom para todos também. Viu, Gustavo? Porque o povo, a população... Cadê tu, Gustavo? Tá lá onde? Tô aqui. Cadê tu? Tô sem o som aqui. Vê bem. Não tá aparecendo, não? Não tá me aparecendo aí, não? O povo que vai lhe colocar no poder... Voltou. O povo que vai lhe colocar no poder é o mesmo que, quando você não puder pagar a luz dele, vai sair da prefeitura lhe esculhambando. Está vendo aí? Quando precisou de mim para eu votar nele, eu votei. E agora eu estou precisando de um favor, ele não faz. Isso é política. Eu queria só fazer uma contribuição aqui sobre isso. Eu acho que, na verdade, isso serve para a política, serve para o jornalismo, serve para qualquer área. Para a vida como um todo, existe um desafio que é de todos nós. É o tempo. O tempo é o senhor da razão e ele é que vai determinar tudo isso. Com o passar do tempo, você pode ser o homem mais inteligente do mundo, pode ser o melhor comunicador, pode ser o melhor prefeito, mas o tempo passa e as pessoas vão procurando outras alternativas. Eu acho que a política, até mais do que o jornalismo, ela esgarça essa situação, ela expõe essa situação que a gente está citando, pela questão de que, por exemplo, o cara, quando perde uma eleição, o cara já começa a tomar café frio. Até o café do final do governo, o cara já está tomando café frio. Mas, rapaz, eu lhe contei. É uma verdade, viu? Não penso eu lhe contei essa história. É verdade. Ô, Edmar, eu lhe contei essa história de Cordeiro de Faria. Cordeiro de Faria, no Palácio do Governo, últimos dias de governo, tinha um pontinho chamado Passo Triste. E ele pediu um café a Passo Triste. Ele estava na sala. Ele estava Carlos Pena Filho, o poeta Carlos Pena Filho, e estava... Daqui a pouco eu me lembro de quem estava mais. E Passo Triste trouxe o café. E quando ele tomou, disse, senhores, meu governo acabou. Nem Passo Triste me respeita mais. Pronto. Verdade, para você ver, Bocão. Essa é uma realidade. A gente vê esse exemplo. A política, ela expõe. A gente fala da política, que é a nossa vivência, a minha vivência, a de Bocão, a de Gustavo, a de Jonas também, que acompanha. Não tanto de Pablo, mas acho que nós três, principalmente até um pouco Jonas, a gente acompanha esse dia a dia. A política, ela é implacável.
Um cara que numa eleição pode ir ao céu, na próxima ele pode ir ao inferno. Como também a política é interessante, que ela é como a política ela não tem, é um poço sem fundo e tem uma bola lá no fundo, né? Que às vezes o cara está lá embaixo e do nada o cara sobe, né? Teve vários exemplos aqui, a gente já falou de alguns, né? Também na nossa live lá que a gente estava fazendo. Pronto, E você vê que um a política amigo, pode mudar muito. um amigo de Gustavo, nosso querido André de Paula. Sim. André de Paula, eu brinco muito com ele, eu digo que ele é o Lázaro. Lázaro não, como é? O nome daquele cara que ressuscitou, que Jesus ressuscitou. Lázaro. Ele foi o Lázaro de Eduardo Campos. Eduardo Campos pegou na mão e disse: vem, Lázaro. E Lázaro levantou, o senhor é presidente de partido. Está aí hoje, muito sucesso. Um cara muito inteligente, um cara. E quantas pessoas fecharam a porta na cara de André de Paula? Muitas. Então na própria cara do próprio. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu vou dar um exemplo rapidinho aqui, só para a gente concluir. Ele falou de André de Paula, eu vou dar um exemplo. Vocês estão me escutando bem? Estou ouvindo. Ok. Eu vou dar um exemplo de Jarbas Vasconcelos. Quando Eduardo ascendeu ao governo de Pernambuco, as pessoas não queriam proximidade com Jarbas. Jarbas era senador da República, eleito em 2006, assumiu o mandato, e as pessoas só voltaram a ter um mínimo de atenção com Jarbas quando Eduardo se reaproximou de Jarbas. O próprio Eduardo passou por isso, né? Quando Arraes perdeu o governo, perdeu para o próprio Jarbas. Era isso que eu ia falar. E aí Eduardo tinha dificuldades aqui de muita coisa. Então, assim, você vê que a política tem essas situações, essas nuances que mostram o próprio Eduardo, a volta, né? O próprio Eduardo foi candidato a prefeito e ficou com 2%, algo assim, próximo do zero, não foi demais. E Bocão. Foi em quinto lugar, depois de Nilton Carneiro. Pois é. Foi em quinto lugar, depois de Nilton Carneiro. O próprio André de Paula, que Bocão estava falando, André de Paula foi candidato, foi em terceiro lugar. Nessa eleição, Jarbas ganhou, parece que Humberto foi o segundo, André de Paula o terceiro, Nilton Carneiro o quarto e Eduardo o quinto. Para você ver o que é a política. A gente chega lá no fundo e vem para cima. A gente chega num consenso, então, dessa fala toda que a gente está tendo aqui, de que tanto a política como a comunicação, aliás, a vida, né, é muito efêmera, né? É muito passageira. Sabe qual é o maior inimigo do político? O relógio. O tempo. Ele não para. O tempo. Não para, é verdade. Ele não volta. E agora esses de pilha nem precisar acertar, acerta mais. Então, é o tempo. O tempo urge. Sai da frente. O tempo urge. É assim que é a vida. E quem não entender isso, tem que viver em outro mundo. Como eu não quero viver em outro mundo, eu quero ficar nesse. Se Deus quiser. Aqui, né, Bocão? Por muito tempo, né? Pois é. Negócio de cova, o cara depois que entra ali, ninguém sabe como é que sai, né? É a única coisa que a gente não sabe, né? A gente não sabe. Essa teoria de que vai para Covid, vai para tal lugar, vai para... Isso aí todo mundo é teoria. A prática, quem sabe, ninguém botou para contar. Pois é. E aí você tem três coisas boas. O fogo do inferno, eu não sei se é aqui. O purgatório, que deve ser uma meia boca, e o céu, que o cara fica lá com aquela cara de besta, para baixo, para cima. Então, a vida que a gente tem é essa. Ô, Bocão, mas segundo Dante, o purgatório não é essas coisas boazinhas também, não. Esse porra desse Dante. Esse cara escreveu isso, foi lá, nunca quis escrever, mas ele sabe porra nenhuma. Olha, esse negócio do sujeito, fulano, é assim, não. Na verdade, quem tem fé, quem acredita em Deus, e eu acredito muito nele e Nossa Senhora, não é? Eu acredito que todos nós vamos passar 15 minutos no inferno. Isso aí eu não tenho nenhuma dúvida. Porque todos nós temos uma carga de pecado. Isso aí, mesmo que a gente nem saiba. Às vezes a gente peca sem saber. Quem peca consciente sabe que vai na contabilidade lá do homem, vamos dizer, rapaz, olha tu aqui, eu te vi e tal. Não adianta. Agora, eu fico muito triste de ver todo dia como a internet, eu quero voltar um pouco dela, escárnia as pessoas.
como a internet joga no lixo, na lama, reputações, por causa de uma concorrência pública ou por causa de, de uma coisa que foi feita ao arrobo da urgência, e aí o cara vira ladrão. Meu Deus do céu, eu conheço pessoas no Recife que têm uma vida inteira de serviço prestado, de trabalho, e por conta de política, e por conta disso e daquilo outro, são enxovalhadas, Gustavo. São arrasadas. Tem a vida devastada, né? Deixa eu fazer uma pergunta aí para linkar com essa história de fake news aí. Porque muita gente agora virou cientista político, virou com a rede social, né? São os cientistas... Juiz, advogado, comunicador... do Facebook, os juízes do Facebook, os promotores do Facebook e do Instagram e de todas as redes sociais. Entende tudo. E sem, na verdade, apurar o mínimo da situação, né? Tem muita gente que faz uma denúncia aí qualquer e aí não vai ali no Tome Contas e faz uma pesquisa, não vai lá no CNPJ, sei lá, da empresa que ele está denunciando, ou fazer uma mínima análise das questões que ele está denunciando ali, só simplesmente joga na rede social ou compartilha algo de alguém que já está com intenção, na maldade, né? Intenção em divulgar aquela fake news de propósito para manchar uma reputação. Essa questão aí do respirador da Prefeitura do Recife. Você acha que eu vou achar que um médico como o doutor Jailson, que é um cientista, um homem daquele, teve a ideia de aumentar preço para roubar? Nunca. É a mesma coisa, o prefeito Anderson Ferreira teve lá o mesmo problema que foi denunciado por Silvio Costa. Então, eu vou taxar o prefeito disso. Não. Aquilo foi uma questão burocrática, aquilo foi uma questão de... Você, Gustavo, sabe disso, você já foi secretário, já foi ordenador de despesa, você sabe o risco que o cara corre. Ô, Bocão, permita uma coisa, você falou uma coisa importante, eu queria falar dentro disso. É preciso que as pessoas tenham responsabilidade nessa onda de denuncismo, porque nós estamos em um período eleitoral e às vezes é muita denúncia apenas para desconstruir por conta dessa questão da candidatura, por conta que as pessoas estão candidatas e precisa, como você disse, devastar a vida da outra para ela estar bem na fita, para as pessoas começarem a ver ela. E elas começaram agora com essa onda de denuncismo. E é importante entender que gestão é diferente de uma campanha eleitoral. Então, às vezes, você está numa campanha, você pode elencar vários problemas que tem numa gestão e, na verdade, você não é gestor, você não entende dela. E quando você chega lá, você vai cometer os mesmos erros, vai fazer as mesmas coisas? Não. Você falou sem ter propriedade. É preciso que você tenha propriedade para dizer as coisas. Não é que você não vai criticar, não é que você não vai questionar, mas você precisa questionar com propriedade. Eu acredito, viu, Gustavo, que o grande problema desse negócio de rede social, e eu não tenho nada contra, nós estamos utilizando aqui, graças a Deus, é ótimo, maravilhoso. Agora, a gente também, Gustavo, tem que ter essa visão, e o nosso querido Pablo e o nosso querido Edmar Lira, de que há reputações em jogo, há famílias, há pessoas que são enxovalhadas. Gustavo, tu estás aí? Tô aqui. São enxovalhadas. Tá dando erro aí, minha gente? Não, aqui tranquilo. Tá também. Então, eu acredito que essa coisa, eu respeito rede social, uso rede social, mas não dou notícia de rede social. Em hipótese alguma. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês, para todos aí. Vocês acham que mudou alguma coisa? A pandemia mudou alguma coisa na profissão da gente? Vai ter alguma diferença visível no futuro? Pergunta bem interessante que você faz agora, faz todo mundo, inclusive, refletir. Eu ouvi um silêncio aqui agora. Eu ouvi um silêncio aqui agora. Todo mundo fez um silêncio. Então, Gustavo, eu vou voltar a falar o que eu disse antes. Deixa eu te interromper rapidinho, Jonas, porque eu bati esse papo contigo por telefone, não exatamente sobre a pergunta que eu fiz, mas você tinha me dito que tinha notado que estava com um público bem maior nesse período e pela interação que as pessoas tinham feito com você. Ou seja, no seu caso, eu acho que foi positivo. Mas eu queria estender a pergunta para todos.
Então, foi muito positivo. E aqui eu vou voltar ao que eu disse antes, sem ser redundante, sem ficar aqui sendo repetitivo, mas a gente tem que se reinventar. Eu estou fazendo do rádio. Eu não gosto, eu sou igual o Bocão. Você sabe disso também, Gustavo. Eu não gosto muito de redes sociais. Eu estou entrando aí, você tem me dado um empurrão nisso. Jonas, preciso usar mais seu Instagram, usar mais seu Facebook. Mas você sabe que eu não sou muito de redes sociais. Eu estou entrando agora, mas impulsionado mesmo, porque as pessoas estão dizendo, Jonas, você tem que entrar, você tem que vir. Então, eu percebo que as pessoas elas têm a necessidade de ouvir a informação com credibilidade, elas têm uma grande necessidade de estarem bem informadas, porque existe aí muitas fake news e isso é uma desinformação muito grande, um desserviço muito grande para o nosso estado, para a nossa cidade, para o nosso país, né, como um todo, para o mundo. E a gente precisa, enquanto comunicador, se reinventar mesmo, e eu sinto que o público tem aprovado essas reinvenções, porque, como o Pablo falou antes, nós estamos na palma da mão de todo mundo hoje, com o celular. As pessoas estão nos assistindo agora pelo celular, então a gente precisa pegar o exemplo dessa pandemia e tentar ajustar o daqui para frente, o novo que será daqui para frente. Óbvio que a gente precisa também entender esse mecanismo da tecnologia. Eu não entendo muito, mas vou entender. Viu, Bocão? A gente vai chegar lá. Olha, eu quero lhe dizer o seguinte. Eu não acredito que mude muita coisa. A pandemia ela não atingiu o egoísmo do homem. O que é que a pandemia... eu digo, permita, eu digo num sentido profissional, entendeu? Veja bem, o que é que a pandemia fez? Ela estabeleceu o medo da morte. E a morte, como é silenciosa, é a dama da madrugada, que pode atingir a qualquer um de nós. Ela faz medo ao homem. Porque a única coisa que o homem tem é a vida. Mas eu não gosto, por exemplo, e sou muito sincero a você, essa caridade de Facebook. Essa caridade de dar feira e estar aparecendo na televisão. Eu acho que essa coisa não é boa. Quer fazer uma caridade? Pega uma cesta básica, leva no orfanato, mas levar um caminhão, uma televisão filmando, com isso, eu acho que está lá na Bíblia, né? Que eu não leio muito Bíblia, não, mas está lá. O camarada deve dar com a mão sem outra vez. Então, eu acho que essas bondades televisivas, elas não são, elas para mim, não são grande coisa. Eu acho que o ser humano ele vai voltar a ser egoísta, desrespeitador, mal educado. Meus amigos, Gustavo, Edmar, Pablo, nós reaprendemos a lavar a mão. Nós somos burros. Muito mais que a pandemia, né, que ela não escolhe classe social, não escolhe o Mauricinho. Ela que não escolhe o Mauricinho da Zona Sul ou o Pedrinho da comunidade, mas muito mais que o vírus que já está matando, sabe o que é que mais vai matar? É nós, uns aos outros. Não, agora veja como esse bicho aí, esse corona coisa, ele é um bicho danado. Ele começou a matar logo o rico. Depois que ele veio para os pobres. Mas matou logo o rico. Ele entrou por onde? Pelo aeroporto. No aeroporto, é verdade. Depois é que ele chegou no povo. E eu até acho que essa grande grita do Corona Coisa, como você disse aí agora, mas porque chegou a atingir a classe rica, né? O rico, né? Claro. Aí foi essa grande grita, né? Aí o cara de Peraí está na Avenida Boa Viagem e ninguém me avisou nada. Como é que faz? Esse talvez seja o grande sentido humanista do Corona Coisa. Porque ele está mostrando ao cara que o cara não é nada. Veja bem, um homem extraordinário como Ricardo Brenan. Meu Deus! Ricardo Brenan viveu 90 anos fazendo bem, procurando ajudar, sendo um construtor, um grande empresário, e chega esse troço, pega, por quê? Porque ele tinha 92 anos. Você, quando tiver 92 anos, cada dia a sua condição humana vai se acabando. Por exemplo, eu sou diabético, hipertenso. Né? Eu sei. Por que eu estou trancado? Porque se eu pegar essa peste, eu posso ir embora e eu não quero. Não estou com bondade, não.
Não estou por... Ah, não. Não, eu estou porque é o jeito. Tô fazendo charme, não, né? Eu tô porque é Não, necessidade. pura. Então, esse negócio de ser bom, porque está na pandemia, não é comigo, não. Ô, Pablo, deixa eu perguntar. Pablo, depois joga para Edmar. Tu acha que vai ter alguma mudança na questão do jornalismo? Eu vou aqui no banheiro. Tá chovendo, não? Vou aqui no banheiro. Pode ir. Vai falando aí. Ô, Pablo, tu acha que vai ter alguma mudança? O jornalismo que tu faz já é uma coisa, digamos assim, não tão nova, porque a gente sempre acompanhou a vida de famosos e tal, mas tem outros famosos, né, são os famosos também da internet, que estão aí ascendendo a esse status de famosos aí, talvez famosos por 15 minutos, mas famosos. Tu acha que vai ter alguma alteração? Rapaz, na verdade, eu acho que já teve nesse momento que estamos, porque, na verdade, tem gente que a gente sabe que são pessoas desesperadas por mídia, né? E como a gente sabe que nesse momento que estamos vivendo, assim como na rádio que o Jonas já saltou, que teve esse crescimento, né? Esse crescimento legal, crescimento massa, não é diferente também com a internet, também não é diferente com a televisão. Na verdade, também a audiência na faixa horária da tarde cresceu bastante. Assim como na rádio também, as pessoas estão ouvindo mais rádio, as pessoas estão assistindo mais televisão. Porque o mal, voltando, eu já volto para o teu assunto, o nosso egoísmo de achar, como muita gente fala, o que o Pablo faz não tem importância. Mas é de um egoísmo extremo, daí quando a gente se esquece, que não é todos que têm acesso a uma Netflix, não é todos que têm um Globoplay, não é todos que têm, como eu posso falar, 40, 50 reais por mês para pagar. Não é todos que têm um 4G, não é todos que têm uma internet, mas quando a gente fala na questão do mundo dos famosos, eu acho que já teve uma mudança grandiosa de gente de todos os tipos, porque se antes as pessoas, né, já queriam aparecer, já queriam esses 15 minutos de fama, parece que agora dobrou esse número e você vira para um lado, vira para o outro, a gente fazendo coisas absurdas que eu vou nem falar aqui, mas é cada coisa que eu vejo que eu fico sem acreditar. E olha que, mesmo com a idade razoável que eu já tenho, eu já vi muita coisa. Eu acredito que já teve sim, esse impacto, ou seja, na mente das pessoas, ou seja, simplesmente pela necessidade de aparecer mesmo, que é impressionante. Tem gente que acha que pelos 15 minutos de fama, vale tudo, mas não vale. É verdade. Edmar, e tu que é um cara do online, né? Tu é o cara da notícia imediata. Tu acha que vai ter alguma mudança? Olha, no jornalismo, eu acho que mudou. O que o Bocão falou é uma verdade. Quem é mau caráter vai continuar sendo mau caráter. Estou falando de jornalismo, estou falando das pessoas. Quem é mau caráter vai continuar. Quem é egoísta vai continuar sendo egoísta. O mau caratismo até aumentou nesse período de pandemia. Exato, a gente viu aí com as fake news, com os desrespeitos, né? Essas coisas tão abjetas aí que a gente viu. Mas, assim, do ponto de vista da comunicação, por exemplo, vou dar um exemplo claro. Vou citar duas gigantes da comunicação, a Globo News e a CNN, que a CNN já entrou nesse momento de pandemia. Isso que a gente está fazendo aqui hoje, que é uma live utilizando as ferramentas das redes sociais. Eu não acredito que, passando o período de pandemia, a CNN e a Globo vai abolir a utilização dessas ferramentas. Por quê? Porque ela viu que essa ferramenta reduz custos, porque você não tem que mandar uma equipe para ir, ou a pessoa, o entrevistado, tem que ir para lá, para o estúdio, você reduz custos. É como se a mídia tivesse tentando fazer mídia, estivesse reaprendendo. É como se a mídia por si estivesse reaprendendo a fazer mídia nesse momento. E ferramentas que já tínhamos há um bom tempo, aos poucos fomos descobrindo, né? Seja do Skype, que é o mais simples, aos outros, como esse agora que estamos utilizando, que eu também estou aprendendo a utilizar. A mídia por si, ela está reaprendendo a fazer mídia, na verdade. Você pode me corrigir, mas esse é o meu achismo. Aliás, eu acho que tem essa mudança, né? Aliás, eu acho que tá nascendo novos comunicadores, tá nascendo novos repórteres, né? Pessoas que antes nem tinham noção que ele tinha o poder de comunicar,
de fazer uma participação, de levar uma notícia, de ser preciso, né? Eu só fico muito triste, Jonas, quando essas pessoas, né, diferente das que não tinham a ciência, as que têm a ciência do poder, que sabe que tem esse poder da comunicação na mão, que sabe que tem essa ciência que pode muito ser um agente multiplicador como é que eu posso falar? Um termo que eu posso dizer corretamente, de estar passando o seu ponto de vista, usa de uma forma desonesta. Formador de opinião. Isso, usa de uma forma terrível, uma forma podre, uma forma nojenta, porque tem muita gente que está se aproveitando desse momento, né, para propagar realmente de uma forma que não é correta. Mentira, fake news, né? Se aproveitar disso, dessas ferramentas. O grande perigo é esse. Mas o que mais me dói é que muitas dessas pessoas têm a ciência, né? Que tem essa ciência, que tem o poder, que a comunicação é uma arma na mão. E usa isso exatamente para o mal, né? E o diferente disso, voltando àquele assunto lá de trás, que a gente está falando de comunicação, que o Bocão falou que toda rádio tem um editorial, que toda TV tem um editorial, e eu concordo com vocês. Agora aqui, né, utilizando essa ferramenta, não se tem editorial. Aqui não tem um patrão para pedir para você parar de fazer. Aqui tem a cara e a coragem. E talvez aí você tem que ter responsabilidade de entender o mal que você pode fazer utilizando a comunicação. Mas porque também, a comunicação ela é muito importante. Mas também aqui você pode usar para o bem, pode usar para o mal. Aqui você também responde pelos seus atos, né? Não é ninguém que vai responder por você. Aqui cada um responde pelos seus atos. Aí você tem que saber da responsabilidade que você vai ter. O mal de uma grande parte, eu vou repetir mais uma vez, é achar que a internet é a terra de ninguém. É achar que aqui você faz, você acontece, né? Você fala o que quer, o que bem quer, propaga mentira, inventa, detona, né? Acaba com a reputação, com a moral de uma pessoa e fica por isso mesmo, né? Muita gente acha isso, mas a gente sabe que não é assim que a banda toca. A gente sabe muito bem que não é assim que o trem segue a viagem. Não é verdade? Gustavo, deixa eu só dar um aviso para você rapidinho, bem rápido, Gustavo. Deixa eu dar um aviso bem rápido. Eu vou precisar sair daqui 15 minutos, tá? Não, a gente já vai encerrar, porque já está 1h27 minutos aí, a gente daqui... Pois eu só tô avisando, eu tenho 15 minutos mais aqui, porque daqui a pouco eu vou ter que sair. Já enchemos muito o saco de muita gente. Mas olha, o que eu queria dizer... Fala, Bocão. O que eu queria dizer aqui? Eu vi todo mundo, eu acho que a gente prestou um grande serviço, não é? Todos nós que conversamos hoje com você, não é? Agora, eu acho que o meu grande medo de toda essa coisa, e do cara que tem um celular e que fala, existe uma coisa chamada covardia do telefone. Eu aprendi isso no rádio. Tem um cara que liga para a rádio, lhe detrata, lhe esculhamba, e você não tem como punir o cara. Quantos processos eu tive de gente que falou na rádio, eu não sei nem quem são, e o cara vem em cima de mim, vem em cima do veículo. Por isso que eu, quando o cara chega no meu programa, liga para lá e faz, fulano, prefeito, não sei de onde é lá, eu desligo. Sabe por que eu desligo? E aquele cara falou, vai embora e tchau. Fica então, com você, rapaz. Deixa eu aproveitar. Entendeu? Então eu tenho esse processo de cortar. Muita gente que eu sou mais educado, que eu não sou democrático, eu não sou besta. De me lascar. Deixa eu te dizer. Já dizia minha avó que chapéu de otário é marreta, né? Eu não vou me lascar. Bocão, permita, rápido. Eu quero só pegar essa deixa que você está falando aí de rádio. E muita gente, às vezes, confunde o papel do comunicador. Eu estou há 11 anos em Camaragibe e eu acho que fazer comunicação em uma rádio comunitária com a responsabilidade e a credibilidade que a gente tem hoje na cidade é muito difícil. E aí, às vezes, as pessoas confundem, né? Você é gestão, você é oposição e eu tenho que ter esse tato de entender o que é que o cara está querendo fazer. Se a gestão ele está querendo aparecer, se a oposição ele está querendo utilizar isso para a plataforma política dele. Então, eu tenho que dosar isso, eu tenho que ouvir, porque depois quem responde sou eu. E às vezes o cara que entra no ar, como você bem colocou, não tem responsabilidade nenhuma. Não é ele que vai voltar no outro dia lá para o rádio para falar de novo com as pessoas. Então, quem acaba respondendo sou eu. Então, as pessoas interpretam mal isso e acham que você
numa cidade como Camaragibe, o cargo comissionado de ontem é o inimigo de hoje. Pois é, pois é. Basta ele perder um cargo comissionado, que no outro dia já chama o cara de ladrão, de corno, de não sei de quem, lá vai. Porque perdeu a boca. É a verdadeira caixa de Pandora. Fazer comunicação hoje, como eu faço lá em Camaragibe, nesse contexto e com a história política que os senhores devem saber, Edmar, né, que acompanha a política de Pernambuco, né, Edmar? Você tem um seguro de vida bom? Pense na viúva. Você tem um bom seguro de vida? Tem que pensar, é verdade, tem que pensar, né? Fala isso não, Bocão, que Jonas morre de medo, viu? Não, mas não é verdade. Quantos colegas nossos já morreram? É verdade. Mas é verdade. E, Bocão, eu não vou aqui expor a história, mas eu já fui vítima disso, né? Eu já fui vítima disso em 2008. Eu passei por uma situação muito complicada e talvez um dia a gente possa conversar sobre isso, mas foi muito difícil e depois disso eu aprendi com os erros. Eu aprendi com os meus próprios erros e sei que eu só falo uma coisa quando eu tenho certeza, quando eu tenho responsabilidade do que eu vou falar e eu vou ter que responder depois. E dizem, né, os amigos jornalistas, que o jornalista que não tem processo não é um bom jornalista. O repórter que não tem processo não é um bom repórter. Mas não é sempre assim, né? Não vem com essa conversa, não. Essa história vai justificar as coisas. É preciso que a gente tenha noção, todos nós que fazemos isso que estamos fazendo agora, a gente tem a noção de que a gente paga um preço muito grande. Sim, por exemplo, essa lei de publicidade, todo mundo devia divulgar. Quando a Prefeitura de Camaragibe bota dinheiro no seu programa, ela está fazendo publicidade dela, ela não está lhe comprando, não. É um dinheiro que está lá na Câmara de Vereadores, que foi aprovado e que o prefeito tem que gastar com propaganda. Quando eu faço propaganda do governo e ela já vem pronta, o sujeito diz que eu fui comprado por Paulo Câmara, por Geraldo Júlio. E não é essa a verdade. A verdade é que nós fazemos uma prestação de serviço ao governo. Agora, se Pernambuco não tem, graças a Deus eu tenho, não posso reclamar, clientes particulares, porque o nosso empresário acha que rádio não é investimento, é custo. Tanto que a primeira coisa que ele corta é o rádio, a televisão, a propaganda. Essa é a verdade. Quem é o grande cliente? O governo. O governo, é verdade. O grande cliente. O que eu acho interessante, Boca, para falar sobre essa questão que a gente estava falando sobre os comentários, né? Eu percebo muito isso, que antigamente, quem tinha um jornal que escrevia, um exemplo, um colunista de jornal, raramente ele tinha um feedback, ele tinha esse retorno. E hoje o retorno é instantâneo, no caso dos blogs. Às vezes, eu fico rindo, porque tem gente que, se eu falo bem de Bolsonaro, o povo do PT mete o pau dizendo que eu sou bolsonarista. Se eu falo bem de Paulo Câmara, o povo diz que eu sou socialista, sou torcedor de Paulo Câmara, defensor de Paulo Câmara, blog vendido, chapa branca. E eu fico rindo, sabe por quê? Porque, assim, Jesus Cristo, eu vou muito na tese do seguinte: Jesus Cristo, que foi a pessoa mais importante que passou na face da Terra, ele não agradou todo mundo. Imagine eu, Bocão, mas ele disse lá na Bíblia. A gente não vai agradar. Olha, entendeu? Edmar, Cristo disse na Bíblia que se 5 estiverem juntos, a discórdia vai imperar. Porque ele veio unir, não aceitaram, e ele deixou essa herança miserável dessa tal discórdia. Então você fica numa situação desgraçada. Olha, Gustavo, meu amigo querido, você sabe que eu gosto muito de você. Eu sei que eu queria dizer a você o seguinte: você é um puro de coração. Você é um cara que eu tenho, eu disse já Edmar, isso foi Edmar que me apresentou a você, eu tenho uma grande preocupação com você, porque você é um cara puro, você é um cara que a maldade ainda não se instalou, né? A perspicácia, porque tem muita gente que confunde perspicácia, que o cara é um ninja, que o cara não sei o quê.
Porque isso é uma grande safadeza. Você pode ser inteligente por bem, mas o cara que é ninja é pro mal, porra. E tem gente que adora o ninja. Meu amigo, isso é um absurdo. Entendeu, Gustavo? É verdade. Então, Gustavo, não seja ninja. Faça esse acordo comigo. Com Não certeza, seja tá ninja. feito. Você é um cara puro de coração, você é um cara bom. E eu acho que é isso que a gente tem que preservar, sabe, Gustavo? Essas coisas. Não é quando terminar essa merda dessa caceta dessa pandemia. Nós vamos tomar uma lá no Bachef, Vamos. mesmo com a placa de acúlico, mas vamos, entendeu? Porque é isso que a gente precisa. É verdade. Esses amigos que eu conheci hoje serão importantes e já são importantes. Para encerrar aí, deixa eu fazer uma pergunta para você, que é uma preocupação minha, é uma preocupação grande. Essa radicalização política que a gente vê hoje, a gente pode acabar numa tragédia, tanto para o lado positivo como para o lado negativo. E eu acho que muito mais para o negativo. E vocês, como formadores de opinião, cada um em sua área diferente, cada um num lugar diferente, o que é que vocês enxergam disso? Aonde a gente pode chegar com isso? A lugar nenhum. Nós tivemos o PT, que é uma seita. Bolsonarismo é O PT é uma seita. Agora só mudou o padre. Só mudou o Estão padre. fazendo a mesma coisa, a mesma coisa. Agora é Bolsonaro. Pronto. Trocou 6 por meia dúzia. E nós no meio, nos lascando. É assim. Como já dizia a canção de Lulu Santos, tão antiga, mas tão atual, né? Assim caminha a humanidade com passos de formiga e sem vontade. Meus amigos, olha, veja, a questão, por exemplo, Gustavo, Camaragibe. Tem os que gostam de você, tem os que gostam de, como é o nome dele, foi prefeito Jorge, Zé Jorge, Fernando Jorge, sei lá. Meu Jorge amigo, Alexandre. gente boa. Jorge Jorge Alexandre. Alexandre. Jorge Alexandre. Tem outros que gostam do doido, lá do que botou a mulher para cantar, Meira. Quer dizer, tem política, tem que ter público para tudo. Tem que ter público para tudo. Agora, o bom senso manda. Por exemplo, veja o que a política faz com os homens. Eu conheço gente que está na política, que foi o que é hoje, se transformou no que é hoje, graças a muitos anos de trabalho dele e de ajuda de outros. A política é caracterizada pela questão de você cuspir no prato que comeu. Isso é muito triste. É verdade. Você era meu amigo ontem e hoje é meu inimigo porque quer ser isso, quer ser aquilo outro. Infelizmente, né? E quando passa a eleição, Gustavo, o cara vai falar o quê? Qual é a cara que ele vai ter? As pessoas não têm consciência, né? Essas pessoas não têm consciência. Pois é. Eu acho, Eduardo, olha, tem cara em Pernambuco, Moura Cavalcante, foi um grande governador. Talvez ninguém nem saiba aí do que eu estou falando. Mas Moura Cavalcante fez 7 convenções. Moura Cavalcante fez o TIP. Imagine Camaragibe sem o TIP. Imagine Camaragibe, que foi pensado, toda essa banda norte, foi Moura Cavalcante que pensou para termos logísticos. Você vê, Carlos Luiz, todo esse povo produziu o quê? Gente. Eduardo Campos produziu o quê? Gente. Cada um teve a sua contribuição. José Mendonça, meu amigo, que contribuição Mendonça deu? Jabas foi governador de Pernambuco graças a Zé Mendonça, que foi buscá-lo para fazer uma aliança para o Pernambuco. Então, cada um tem seu período, cada um tem sua hora. Eu espero que a sua hora chegue, Gustavo, que eu sei que é um sonho que você tem. E eu tenho para mim que é uma grande chance para Camaragibe. Eu não estou fazendo guia eleitoral seu, não. Mas eu acho uma grande chance,
você é um homem de bem, como o Jorge é um homem de bem, entendeu? A atual prefeita eu conheci na Assembleia, então não tenho uma aproximação com ela maior, não posso emitir opinião. Parece que a coisa não está boa, mas eu não vou me negar a comentar isso agora. Mas acho que você está no seu sonho e enquanto não virar pesadelo, a gente está dentro. Gente, Viu? queria agradecer a participação de todo mundo, desejar uma boa noite aí. A gente vai encerrar Mas e deixa os outros encerrar, senão fica ruim. vamos se Somos despedir. Vamos se despedir aí. Deixa eu começar, deixa eu pedir aqui para vocês, porque eu vou ter que realmente sair. Eu vou agradecer de novo aqui ao George de Baiá, que é o vice-prefeito aqui de Itamaracá. Agradecer a ele, a gente está falando de comunicação, eu tenho uma conversa com ele prévia, e aí não dava para ir para casa, e eu tive que fazer Tu vai daqui dormir mesmo a aí live. na casa de Baiá, é? Tô indo embora agora, tô pegando a estrada. Baiá mandou um abraço para você, o pessoal está acompanhando aqui, tá? Todo mundo acompanhando. Ele está em silêncio aqui, mas mandou um abraço. E o Joélio também mandou um abraço para todo mundo. Dizer que foi muito bom estar com vocês. Gustavo, se você tem um sonho, você acredita nele, vá em frente, meu irmão. Eu acho que é por aí. Todo mundo tem direito de sonhar, tem direito de acreditar e tem direito de correr atrás do seu sonho. Voltando do que o pessoal estava falando aí agora sobre a história que está se repetindo, eu me parei vendo as histórias dos... Comudo de Jonas. Jonas cortou aí, tá cortando aí. Eu acho Já que... vendo as histórias da questão dos presidentes do Brasil, tem muita coisa que está se repetindo agora. Se a gente for para a história, desde das repúblicas que já tivemos, a história de Getúlio Vargas, e essas histórias todas, a gente está vendo uma história se repetindo de novo no Brasil. Só para deixar registrado, vocês haviam comentado isso antes. Mas dizer, Edmar, eu leio o seu blog todos os dias de manhã, quando eu vou para a rádio. Eu preciso ler, leio muito o Magno inclusive faz uma participação comigo lá no programa, mas eu leio muito você também. Aliás, os blogs que falam de política, eu gosto de ler. E, eu tenho um blog também, o blog do Bocão. Eu disse a você e vou repetir, eu gosto muito da sua forma de comunicar, eu gosto do seu jeito, gosto de lhe ouvir, eu já disse isso pessoalmente. O pessoal tem uma besteira de dizer assim, mas não diz isso para outro comunicador. E eu digo para você, eu sou seu fã, cara. Um abraço para você. Pablo, parabéns, você está conseguindo dar um recado perfeito, saindo lá em primeiro lugar. Eu estou vendo a programação todos os dias, gosto. Você está me devendo, inclusive, Pablo, uma visita, né? Para passar essa pandemia. Ei, aqui não é lugar de cobrança, não, viu? Depois da pandemia, você sabe que eu já tive a oportunidade de encontrá-lo pessoalmente e dizer que realmente você é muito bem-quisto e muito querido por todos. Muito obrigado. Diga, só para agradecer ao Gustavo, né? Ao Gustavo pelo convite. Meu programa começa de 5h30 da manhã às 8h30 da manhã. Se você quiser entrar no programa para falar de Camaragibe, dar notícias de lá, fica à vontade. Vou ligar para você sim, a gente vai conversar. Vamos manter essa parceria. Então, na quinta, junta as notícias, a gente faz um jornalzinho de Camaragibe. Vamos sim, certo? Vamos sim. Um abraço a vocês. Eu vou ter que sair, Joel está me chamando aqui, a gente vai ter que pegar a estrada. Mas vou esperar os amigos terminar. Um abraço. Pablo. Oi. Boa noite. Eu quero agradecer. Minha conexão estava cortando. Primeiramente, a oportunidade e parabenizar pela iniciativa e dizer que estamos juntos, vai em frente. Camaragibe realmente precisa de alguém de pulso, alguém para inovar. Quero também agradecer aqui aos grandes comunicadores. Estou muito grato e muito lisonjeado de ter passado essas quase 2 horas com todos vocês e também com todo mundo que parou para assistir. Pablo, como é que a gente vira como é esse negócio, celebridade? Me explica aí que eu sou doido para virar celebridade e não consigo. Quer virar Rapaz, hoje em dia, para ser celebridade, eu confesso para você que para conseguir está um pouco complicado. Porque hoje em dia, muita gente, para ser celebridade, é peito e bunda. O povo colocou o peito, chacoalhou a raba para cima, virou notícia, virou manchete. Infelizmente, é o nível que chegamos. Não, Bocão, você está lascado, Bocão. Não tem nenhuma das duas coisas. É triste. Ou seja, quando tem manchete, quando tem página, uma boa ação de algum famoso, ou uma boa ação que você faz, às vezes passa desapercebido. Muita gente não fala.
Agora você botou a raba para cima para chacolejar, muita gente tá, quando vê, tá na manchete do UOL, tá na manchete do Extra, porque é muito triste. Ô, um Edmar, abraço. Verdade. Queria agradecer, né, a você, Gustavo, pela oportunidade, lhe parabenizar por ter a coragem de entrar na política. Não é fácil. A gente sabe, eu já conversei com o Bocão em outras ocasiões, a política é muito ingrata, é uma situação, na verdade, um sacerdócio também. Você Tem que ter muita força de vontade mesmo. Tem que ter força de vontade, tem que confiar, tem que dividir a sua vida, os familiares ficam reclamando, enfim, é uma situação bastante complicada. Então, é louvável o seu desejo, o seu objetivo. Eu sei que lhe conheço já há um bom tempo, sei que o seu objetivo é fazer o bem de Camaragibe, fazer com que a cidade possa prosperar, para que a cidade tire a página de momentos negativos que ela vivenciou em outrora e que possa, a partir de 2021, fazer algo diferente. Eu acredito que o seu objetivo é isso. Então, desejo a você sorte, né? Claro, porque tudo na vida a gente depende de sorte. Essa história de que é só competência, para mim é conversa fiada. O cara tem que ser competente, tem que ser preparado, mas precisa também ter sorte. Então, que você tenha sorte na sua jornada. Queria agradecer, né, Bocão, que é um parceiro todos os dias, a gente fala na Rádio Folha de manhã, no programa dele. Acordo e logo depois já é Bocão para falar com ele na Rádio Folha. Então, Jonas também, um grande amigo, a gente teve a oportunidade de estarmos juntos em Brasília, né, 2 ocasiões. Então, queria mandar um abraço para você. Pablo, eu só acompanho pelo seu trabalho que eu vejo na TV Clube, e parabenizo pelo trabalho, pelo espaço que você tem alcançado, e fico muito feliz pela oportunidade da gente conversar para tantas pessoas, né? Fico lisonjeado e abro um parênteses aqui para falar, certo? Que eu conheço, claro, o trabalho de todos vocês, mas no começo estava com um pouquinho de medo do Bocão, mas depois passou o Bocão. Ó, tá vendo? Não vai fazer ninguém. Claro que o Bocão, tá vendo? Não foi com medo de... Mas tá bom, um abraço para você. Obrigado pela oportunidade. Meus amigos, muito obrigado por tudo e agradecer a todo mundo que participou aí, que comentou, que perguntou. Um abraço e boa noite para todo mundo, tá, gente? Até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.